Vou agora fazer uma introdução à trigonometria. O objetivo deste vídeo é falar das razões trigonométricas, portanto, as razões trigonométricas de um triângulo retângulo, uma vez que estas razões só se podem aplicar em triângulos retângulos. Eu diria até que os triângulos assumem um papel muito importante no estudo da trigonometria, portanto, serão polígonos muito utilizados nesta área de estudo, ok? Principalmente os triângulos retângulos. Porquê? Porque um triângulo retângulo é um triângulo especial. É aquele triângulo que, por exemplo, os lados têm nomes. É o único triângulo onde os lados têm nomes. É o triângulo onde poderemos aplicar o teorema de Pitágoras, por exemplo, e será também o triângulo onde poderemos aplicar as razões trigonométricas, que serão válidas então só nos triângulos retângulos, como iremos ver já de seguida, ok? Bom, mas para preparar o terreno, uma boa entrada neste capítulo, nada como relembrar também alguns aspectos gerais sobre triângulos, mesmo que não sejam retângulos, ok? Que poderão também ter que ser utilizados nos problemas. Eu vou então começar por relembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180, ok? De um triângulo qualquer, a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. Depois poderemos também relembrar como classificar os triângulos relativamente aos lados ou aos ângulos. Nós já sabemos que relativamente aos lados um triângulo pode ser equilátero se tiver os lados todos iguais, pode ser isósceles se tiver dois iguais e um diferente, pode ser escaleno se tiver todos os lados diferentes. Relativamente aos ângulos, ele pode ser então retângulo, e estes serão então os mais importantes, vá. O triângulo retângulo tem então um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Pode ser acotângulo, se tiver todos os ângulos agudos e terá assim este aspecto, ou pode ser também obtusângulo, se tiver um ângulo obtuso, ok? Um ângulo obtuso e portanto terá assim um aspecto idêntico a este. Bom, vamos relembrar também aqui um conhecimento sobre ângulos. Eu relembro que dois ângulos complementares são dois ângulos cuja soma dá 90 graus. E dois ângulos suplementares são dois ângulos cuja soma dá 180 graus, ok? Nós ainda iremos aprofundar ao longo aqui do estudo da trigonometria o conceito de ângulo e iremos falar até de várias unidades de medidas de ângulos, vários sistemas para medir ângulos. Irá ser aprofundado, mas este é um conhecimento então que já trazemos. Quando a soma de dois ângulos dá 90 graus, quer dizer que eles são complementares. Se der 180 graus, eles são então suplementares, ok? Vou ainda relembrar um outro aspecto de triângulos, não tem muito a ver com trigonometria, mas é um conhecimento que também poderemos aplicar em triângulos. Eu diria que agora tentamos primeiro a trigonometria. Se a trigonometria não resolver um problema que temos de triângulos, poderemos recorrer à semelhança de triângulos, ok? E o que é que nós sabemos? Dois triângulos são semelhantes se temos aqui os três critérios. Isto é apenas para relembrar, ok? O critério lado, 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 os três lados proporcionais, lado, ângulo, lado, dois lados proporcionais e o ângulo por eles formado geometricamente igual, ou o critério ângulo, ângulo, dois ângulos iguais, ok? Se identificarmos um destes critérios em dois triângulos, temos a certeza que eles são semelhantes. Está aqui um exemplo, portanto, pelo critério ângulo, ângulo, por exemplo, aqui tem 90 graus, aqui também. E este ângulo é comum aos dois, portanto estes triângulos serão semelhantes. Então poderíamos utilizar proporções para encontrar lados respectivos. E as proporções podem ser feitas de mais que uma forma. Teremos é que dividir sempre lados correspondentes, ok? Portanto o A com o B, o correspondente ao A é o B no outro triângulo, e depois dividir então o D com o C, sempre no mesmo sentido. Ou então poderei dividir também lados do mesmo triângulo, desde que divida também os correspondentes no outro triângulo, ok? Portanto, semelhança de triângulos também é importante. Vou agora então passar ao objetivo principal deste vídeo, que é apresentar as razões trigonométricas, ok? Bom, então as razões trigonométricas, como já disse no início, terão de ser aplicadas num triângulo retângulo. É então o único triângulo cujos lados têm nomes. O lado maior, o que é oposto ao 90 graus, chama-se hipotenusa. Depois temos então relativamente a um ângulo alfa, que eu aqui defini como sendo este, mas também poderia ser este, tanto faz, mas mudava aqui os catetos, logicamente. Eu digo relativamente a este ângulo alfa, este é o cateto oposto. E este será o cateto adjacente, ok? Se o meu ângulo alfa estivesse aqui em cima, então o cateto oposto já seria este.
E relativamente então a estes triângulos, nós já conhecemos uma coisa, já sabemos que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ok? Cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado. Este é então o teorema de Pitágoras, que só se pode aplicar em triângulos retângulos. Vamos então agora conhecer as razões trigonométricas. E chamam-se razões trigonométricas porquê? Porque são razões, realmente são divisões. Portanto, o que nós sabemos é o seguinte, vamos chamar seno de alfa. Seno de alfa, reparem, o alfa é o nosso ângulo que eu aqui defini como sendo este. E o seno de alfa, estamos aqui a definir então uma função trigonométrica. Sabemos que é igual à razão, por isso é que é uma razão trigonométrica, é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa do triângulo, ok? Portanto, é a divisão, uma razão é uma divisão, não é? É a divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Chamamos então seno de alfa a esta fração, ok? Depois chamamos cosseno de alfa. Cosseno de alfa chamamos ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. É então a razão, num triângulo retângulo qualquer, a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa chamamos cosseno de alfa. Ok? E estou então aqui a apresentar as três funções trigonométricas com as quais vamos trabalhar agora em trigonometria. Ok? E depois a tangente de alfa. Então a tangente de alfa é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, ok? Portanto, o oposto sobre adjacente dá então a tangente de alfa. Deveremos conhecer então estas três razões. Reparem que daqui uma consequência que poderemos tirar desta razão é a seguinte. Reparem, eu vou resolver aqui em ordem ao cateto oposto. Eu posso dizer então que o cateto oposto será igual ao seno de alfa vezes a hipotenusa, não é? Será igual então aqui ao cateto oposto. Reparem que passo a hipotenusa para este lado a multiplicar e ficamos com isto, não é? Da mesma forma que poderei fazer aqui o mesmo raciocínio, passo a hipotenusa para outro membro a multiplicar e o que eu sei é que cosseno de alfa vezes a hipotenusa é igual a cateto adjacente. Mas desta forma posso então substituir aqui, não é? Posso substituir aqui nesta fração e dizer que tangente de alfa será igual a cateto oposto, que está aqui, que eu vou substituir por isto, seno de alfa vezes h, a dividir por cateto adjacente, que eu vou então substituir por esta expressão aqui, cosseno de alfa vezes h. Reparem que está a multiplicar, este h pode simplificar com este, dá 1, e concluímos então que a tangente de alfa é igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa, não é? Portanto, é uma outra forma que poderemos deduzir desta, ou poderíamos fazer também a dedução contrária, não é? Temos então aqui também uma fórmula. Para já, vamos ficar então aqui com as razões trigonométricas. Elas serão agora utilizadas e aprofundadas ao longo do estudo deste capítulo de trigonometria. Nomeadamente, irão servir para ajudar a deduzir outras fórmulas, ok? Mas, portanto, o importante neste vídeo, neste momento, estamos apenas a introduzir, é saber que num triângulo retângulo qualquer, a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa dá o seno de alfa, a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa dá o cosseno de alfa e a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente dá a tangente de alfa, ok? Chama a atenção mais uma vez, eu estou a fazer relativamente a este alfa aqui, ok? Relativamente a este alfa, eu vou definir o meu cateto oposto e o cateto adjacente. Se o meu ângulo alfa estivesse aqui em cima, este já seria o meu cateto oposto e o adjacente estaria aqui. A hipotenusa é sempre a hipotenusa, é sempre o lado maior e é sempre o lado oposto ao de 90 graus, ok? Bom, ficamos então por aqui, então até uma próxima!